Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 26º dia da consagração a Nossa Senhora, segundo da Semana do Conhecimento de Nosso Senhor, e hoje nós vamos ver como Nosso Senhor quis se mostrar como esposo de nossas almas. Então vou me referir aqui em particular a comentários desse belíssimo texto do Evangelho de São João, da conversa de Nosso Senhor com a Samaritana, para vermos como que Nosso Senhor quis se mostrar o grande amante de nossas almas nesse episódio. Então é interessante essa temática de Nosso Senhor como esposo de nossas almas, e nós, a Igreja, como a esposa de Cristo, é algo que São João já tinha apresentado no início de seu Evangelho. São João, ao se referir a São João Batista, já identificou Nosso Senhor a um esposo. Quem tem a esposa é o esposo. João 3, versículo 29. Então, no Antigo Testamento, Deus se mostra, por excelência, o esposo de Israel. E é a ele que Israel precisa se manter fiel. Ora, entregar-se à idolatria, no Antigo Testamento, era uma traição, e Deus chamava isso de uma prostituição. Então, São João, ao falar no seu Apocalipse da grande prostituta, ele estava se referindo, em particular, à idolatria. No Antigo Testamento temos um belo texto, nos Salmos, que mostra esse amor esponsal que uma alma deve ter por Deus. Então, no Salmo 44, a gente encontra o seguinte texto. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-te à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu Senhor, rende-lhe homenagens. Então, esse salmo aqui está falando de uma cerimônia do casamento do rei de Jerusalém com uma jovem princesa estrangeira. Ela é revestida de ouro e é conduzida toda ornada ao rei. O rei de Israel se une a uma princesa estrangeira a fim de selar com ela uma aliança entre dois povos. No entanto, Israel sabia que tinha uma aliança única e exclusiva com Deus. Assim, toda jovem estrangeira que se tornava rainha em Israel devia aceitar, ao mesmo tempo que o esposo, a religião dele. Ela devia se casar com o rei e com a religião dele. É disso que concretamente esse salmo está se referindo. Esse salmo a convida, então, a abandonar suas práticas idolátricas, a fim de ser digna desse novo povo, que é o povo da aliança com o único e verdadeiro esposo, Deus. Por isso que diz, ouve, filha, vê e presta atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. O coração dela devia abandonar toda outra prática a fim de abraçar o único e verdadeiro Deus. Obviamente, se tratava aqui de uma imagem do povo eleito. O conselho dado à princesa de Tiro se dirigia a Israel. O verdadeiro esposo de Israel era Deus, e por meio dessa aliança que unia a Deus, Israel era admitido na intimidade de Deus. A linguagem do amor esponsal é frequente no Antigo Testamento, não é uma novidade, e mostrava um aspecto dessa relação de Deus com seu povo. Então nós temos, por exemplo, no capítulo 2 do profeta Oséias, o seguinte: por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, meu marido, e não mais meu Baal. Então, uma espécie de ironia aqui.
eu a desposarei para sempre. Conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura, eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Então é interessante porque Deus mostrava esse carinho dele pelo povo que ele separou para ele, chamando-se, né, de esposo e tratando esse povo como uma esposa. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém estas palavras, oráculo do Senhor. Agora estamos no profeta Jeremias. Lembro-me de tua afeição quando era jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. Era então Israel propriedade sagrada do Senhor. Então, por que Deus tratava Israel com essa particularidade? Porque ela era uma propriedade sagrada do Senhor. Obviamente, Israel é a imagem da igreja. Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó, e vós, famílias todas, que sois da casa de Israel, oráculo do Senhor. Que injustiça em mim encontraram vossos pais, para que de mim se afastassem, correndo após o que é nada, e tornando-se a si mesmos vãos. Ou seja, e aqui podemos falar de cada alma em particular, uma alma que ama a Deus com um amor verdadeiramente esponsal, o ama com um amor exclusivo. Ou seja, nada compete no seu coração com esse amor que deve ser consagrado a Deus. É sempre Deus que tem o primeiro lugar. É sempre com Deus que a alma quer se unir cada vez mais. A Sagrada Escritura fala bastante desse amor entre Deus e seu povo como um amor esponsal. Nosso Senhor aqui, no episódio com a samaritana, se mostra como esse esposo que se fez carne e que habitou entre nós e que vem nos chamar a essa fidelidade a Ele. Como Nosso Senhor se mostra nesse episódio, o esposo das almas, e quais as consequências disso para a nossa vida espiritual. Então a gente vai começar lendo nesse episódio do Evangelho de São João, capítulo 4, que diz o seguinte: O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Jesus encontra a samaritana no poço. Ora, no Antigo Testamento, grandes personagens encontraram a esposa deles num poço. Isaac encontra, por meio de um servo de Abraão, sua esposa Rebeca num poço. Gênesis 24. Jacó encontra sua esposa Raquel em um poço. Gênesis 29. Moisés encontra sua esposa em um poço. Êxodo capítulo 2, versículo 16 ao 22. Obviamente, não foi por acaso que Nosso Senhor providenciou esse encontro com a samaritana nessas circunstâncias. Ele quis mostrar aqui que ele é o verdadeiro esposo e que só a ele devemos consagrar nosso coração se queremos realmente preenchê-lo. É interessante a observação de São Tomás quanto a essas imagens no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: é por isso que todas essas coisas o evangelista narra com diligência, a fim de mostrar que todas as coisas que aconteceram com os patriarcas o aconteceram para conduzir a Cristo. Assim, Cristo foi significado por eles e por eles veio segundo a carne. Ou seja, o que aconteceu com eles no Antigo Testamento, então aqui no caso de Isaac, de Jacó, de Moisés, era uma imagem do que seria Nosso Senhor para conosco. Então, primeira coisa, vamos entrar nessa conversa de Nosso Senhor com a samaritana. Encontramos uma temática de duas águas, que faz parte do diálogo de Nosso Senhor com a samaritana. Essa conversa de Nosso Senhor com a samaritana é repleta de oposições que giram em torno do tema coisas materiais e coisas espirituais. Nosso Senhor é o personagem central, o esposo, e ele busca conduzir a alma pouco a pouco a apreciar os bens celestes e a buscar nele esse gosto pelas coisas celestes.
Primeiramente, Nosso Senhor estava ali sentado, à espera, e pede à samaritana de beber. O diálogo continua assim: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde tem, pois, a essa água viva? És, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e todos os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher replicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Então observemos que Nosso Senhor fala de realidades espirituais para ela, mas parece que a cabeça dela não consegue entender essas coisas. Ele fala de uma realidade celeste, superior, mas ela interpreta tudo de forma material, terrena. Então Nosso Senhor fala de uma água viva, e ela pensa que é literalmente uma água que vai fazer com que ela não tenha mais sede nessa terra. Ela interpreta isso de forma material. Lembremos-nos do que nos diz São Paulo aos Romanos. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Ela aprecia essas coisas de forma carnal, porque o coração dela ainda está cheio do espírito do mundo. Ora, apesar disso, Nosso Senhor vem ao encontro dela para oferecer-lhe um dom maior. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, ela não conhece ainda esse dom de Deus, mas Nosso Senhor lhe fará conhecer, a fim de que, largando toda outra coisa que ela tem buscado para saciar sua sede, ela o busque unicamente em Nosso Senhor. É interessante notar o modo como Deus, no Antigo Testamento, quis saciar a sede de seu povo, de sua esposa. Então, nós encontramos aquela história de Moisés, onde Deus fez jorrar em abundância uma água, a fim de que o povo e os animais pudessem saciar sua sede. E no livro do profeta Ezequiel, Deus promete derramar um dia uma água sobre seu povo, uma água pura, que o purificará de todas as suas imundícies. Ezequiel 36, Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Nosso Senhor quer, então, fazer com que ela beba uma água nova que vai purificar o coração dela de toda outra afeição e fará com que, tendo largado todo o resto, o coração dela busque unicamente o de Nosso Senhor. Como diz São Francisco de Sales, se eu encontrasse uma só fibra de afeição em meu coração que não fosse de Deus, em Deus e para Deus, eu a arrancaria imediatamente. Em breve, no Evangelho de São João, Jesus nos mostrará que, se temos sede, devemos ir a Ele para bebermos dessa água. Então, João 7, versículo 37, Nosso Senhor diz: Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Logo em seguida, qual foi, então, a primeira transformação que Jesus fez com a samaritana? Ela, que desejava a água que vinha do poço,
que desejava saciar ali no poço a sede dela, agora ela espera que essa água capaz de saciar a sede do coração dela venha de nosso Senhor. Ela começa a desviar o olhar dela das águas do poço e começa a se interessar por essa água que promete nosso Senhor. Então a conversa continua da seguinte forma: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nesse momento, nosso Senhor a fez entender um pouco melhor quem é Ele, a fez sair um pouco mais dessa visão muito terrena que ela tem dele. No início da conversa, o que a mulher disse para nosso Senhor? Sendo tu judeu. Agora, ela não o vê como um simples judeu. Ela sobe um degrau acima. Agora, ela reconhece nele um profeta, ou seja, um homem de Deus. Durante essa conversa, ela vai crescendo pouco a pouco no conhecimento de nosso Senhor, até se dar conta de que ela fala com o Messias, com o Salvador do mundo. Ela teve 5 maridos. Isso mostra o quanto ela tentou saciar o coração dela, e isso nunca lhe bastou. E o que ela tinha agora não era o dela. Buscou saciar finalmente o coração dela no pecado, mas isso não a saciou. Ela continuava tendo sede. Vendo que ela está diante de um profeta, o que faz ela? Começa a falar do culto de Deus, das coisas de Deus. No entanto, ela mostra nisso também uma visão muito material. Então, Nosso Senhor, ela diz para Nosso Senhor, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. A samaritana se mostra, então, unicamente apegada ao exterior, sem fazer disso um instrumento para fortalecer seu interior, ou seja, fazer com que todos os afetos de seu coração se dirijam sinceramente para Deus. Tendo uma vida carnal, ela acaba olhando tudo, inclusive o culto de Deus, de forma unicamente carnal. Ela se contentava com um conformismo externo. No entanto, mais uma vez, Nosso Senhor busca elevar o pensamento dela para o alto. Os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Obviamente, Nosso Senhor não condena o culto exterior, mas mostra a ineficácia dele para uma pessoa que se contenta unicamente com esse exterior. É aquilo que ele diz no Evangelho de São Marcos, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a mulher estava pensando unicamente no seguinte, onde que eu devo adorar fisicamente? Mas Nosso Senhor fez ela subir um degrau acima. Não se contente, em outras palavras, com esse aspecto exterior. Saiba que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, ele tira o pensamento dela das coisas terrenas para elevar mais uma vez para as coisas celestes. E, finalmente, nessa história, a gente vê um belo testemunho da mulher. Nosso Senhor a fez crescer ainda mais no conhecimento dele. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou, que perguntas? Ou, que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo?
Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Diante dessa conversa com Nosso Senhor, ele que sucessivamente foi tirando o pensamento dela das coisas da terra, a fim de que ela aprendesse a apreciar as coisas do céu, diante do Filho de Deus que ela pôde conhecer, o que fez ela deixou o seu cântaro. Ela chegou naquele poço em busca de água e para pegar essa água ela levou um cântaro. Era um instrumento com o qual ela iria saciar sua sede com uma água da terra. Que faz ela depois de conversar com Nosso Senhor? Ela deixou o cântaro para trás. Estar com Nosso Senhor, escutar as suas palavras de vida eterna, fizeram com que ela perdesse o gosto das águas da terra. Uma pessoa que vive uma vida de oração séria, ou seja, que sabe conversar com Nosso Senhor e que busca se instruir sobre Ele e as coisas do céu, ela imita a atitude da samaritana. Se até então ela tem buscado coisas da terra, diante de Nosso Senhor, essa sede pelas coisas do mundo desaparece. Então isso é muito verdade. Se a pessoa ainda tem muita sede pelas coisas do mundo, é porque ela ainda não se saciou como deveria de Nosso Senhor, ela não se aproximou dele como deveria, porque é normal. A mulher se aproximou de Nosso Senhor, ela foi buscar uma água do poço, ou seja, uma água da terra, mas quando ela conheceu Nosso Senhor, conversou com ele, ela inclusive se esqueceu do instrumento que ela iria usar para pegar essa água da terra, porque era tão incrível estar com Nosso Senhor que ela se esqueceu do resto. Então o normal é isso, uma pessoa que vai se aproximando de Deus, ela vai desejando cada vez menos as coisas da terra, ela vai deixando para trás aquelas coisas que ela usava para se saciar das coisas da terra. E aqui temos um episódio curioso. Ela chegou no lugar onde Jesus estava e só falava com uma linguagem terrena. Mas, depois dessa conversa com Nosso Senhor, ela sai da presença dele e a conversa dela eleva os outros para as coisas do céu. Por meio da palavra dela, outros mundanos aprendem a apreciar as coisas do céu. Outro elemento curioso é o fato de ela fazer o contrário que fez Eva. A palavra de Eva afastou Adão de Deus. Foi uma palavra de morte que o arrastou para a perdição. A palavra da samaritana foi uma palavra que aproximou aqueles homens de Deus e os arrastou para a salvação e para o reconhecimento do verdadeiro Salvador. E é assim que termina esse episódio. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa das palavras da mulher, que lhes declarara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este o verdadeiro Salvador do mundo. Então é interessante, a mulher chegou lá para conversar com Nosso Senhor, ela só tinha uma visão terrena das coisas, só sabia falar de coisas da terra. Nosso Senhor vai elevando cada vez mais o pensamento dela, de forma que não só ela sabe falar das coisas do céu, mas ela sabe agora fazer com que os outros apreciem as coisas do céu. É o efeito natural de uma pessoa que está acostumada a conversar com Deus. A história da samaritana nos mostra o que acontece com uma pessoa que realmente conheceu Nosso Senhor, que é a graça que estamos pedindo nessa 3ª semana. Se Jesus é pouco conhecido, naturalmente a pessoa desejará com ardor as águas desta terra. Se ela não busca se instruir com Nosso Senhor, conversar com Ele pela oração, particularmente pela oração mental, como já falamos no primeiro dia, ela não se dará conta de quem é Ele concretamente. Ela pode até saber quem Ele é, mas de forma vaga, de uma forma que Ele acaba não tendo uma influência real na vida dela. De forma que a pessoa abandona, de fato, o cântaro e as águas deste mundo. Se a pessoa está impregnada de Deus, sua vida irá exalar esse perfume. Seu falar
irá aproximar os outros de Deus, será um falar salutar e não um falar nocivo para o próximo, como foi o de Eva. Dizia-se de Santa Catarina de Sena, por exemplo, que todos os que conversavam com ela saíam melhores na virtude dessas conversas. Foi o que aconteceu com esses homens que escutaram essa mulher que estava com o coração cheio de nosso Senhor. Fizeste-nos para vós, Senhor, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Então aqui a gente pode encerrar o dia de hoje com aquela belíssima frase de São Felipe Neri, que já citamos em outra ocasião. Quem quer outra coisa que Jesus Cristo não sabe o que quer. Quem pede outra coisa que Jesus Cristo não sabe o que pede. E quem age a não ser para Jesus Cristo não sabe o que faz.